Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui fazer esse vídeo hoje um pouco diferente dos vídeos que eu costumo colocar aqui, né, no meu perfil. Hoje é o Dia das Mães e eu queria contar pra vocês sobre um dos milagres que Deus fez na minha vida, um dos presentes que Ele me deu para esse Dia das Mães. Quem já me acompanha aqui sabe um pouquinho da nossa batalha que a gente enfrentou, né, nos últimos dias. Para quem tá chegando agora, eu vou contar a história um pouco resumida para vocês. E esse vídeo ele é para agradecer a todo mundo que esteve junto comigo e com a minha família nesse pesadelo que a gente passou e para contar para vocês e mostrar, né, o nosso testemunho de vida, que a fé ela pode sim movimentar o coração de Deus e a gente alcança muitas graças e muitos milagres. Eu queria ter feito esse vídeo antes, mas o assunto me deixa ainda muito emotiva, então eu acho que talvez eu não conseguiria me expressar ou falar tudo que eu quisesse falar. Hoje também eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu queria falar para vocês, mas eu vou tentar no máximo contar para vocês tudo isso que tem acontecido, o que aconteceu, né, com a gente, como a gente tá agora. Para quem tá chegando agora, né, que não sabe da história, eu sou Denise Hoffers e eu tenho 3 filhos, um não chegou a nascer. Eu sou mãe do Arthur, de 13 anos, e mãe do Miguel, que tem 2 anos e 8 meses. E o que aconteceu? O Miguel foi fazer um exame de ressonância magnética para investigar algumas coisinhas que a gente estava já, né, investigando com a pediatra dele e tudo. E ele foi fazer a ressonância magnética e a ressonância precisava de sedação. E era para ser um exame simples, né, de 1 hora. E o Miguel, ele ficou mais ou menos umas 3 horas nesse exame. Acontece que ele acordou no meio da ressonância, foi sedado novamente e ele fez um broncoespasmo. E a partir dali ele começou a passar mal e ele não respirava mais. E eles tentaram, né, colocar aquele catéter de oxigênio nele e tudo, para ele tentar respirar, e ele não conseguia respirar. E a gente teve que transferir ele para UTI pediátrica, e ele já foi para UTI entubado. E lá na UTI, ele chegou num estado assim gravíssimo. Foi um pesadelo muito grande pra gente, pra mim, pra minha família. Por quê? Porque a gente levou o menino bem. Ele chegou lá conversando, brincando, né? E saiu de lá entubado e a gente não conseguia entender o motivo daquilo ali. Naquele momento, meu chão, ele abriu assim e eu não sabia o que fazer. Mas assim, embora não pareça, porque eu tenho um jeito meio doido de ser, mas eu sou uma mulher de muita fé. E há muito tempo eu sou uma mulher de muita fé. Só que algumas coisas que acontecem na vida da gente, elas vão aumentando ainda mais a nossa fé. O Miguel ele nasceu prematuro, de 6 meses, ficou na UTI quase 3 meses, né? E já foi um milagre que aconteceu na nossa vida. Ali naquela primeira UTI, a minha fé triplicou. E nesse dia do exame do Miguel, que ele foi para UTI, a minha fé, ela quadriplicou, eu não sei nem mensurar para vocês o quanto a minha fé aumentou ali. Às vezes Deus permite algumas situações na nossa vida para a gente parar, pensar o que a gente está fazendo de errado, o que a gente está pensando errado, o que precisa ser mudado. E naquele momento que as coisas acontecem, a gente não entende, a gente não pensa isso. A gente só quer que tenha um resultado, que aconteça tudo que a gente quer e pronto. A gente só pensa assim. E como o Miguel chegou em estado muito grave na UTI, eles não deixaram a gente ficar perto dele, acompanhar e tudo, porque não tinha muita perspectiva, né, do jeito que ele chegou. Ele saturava menos de 70 com 100% de oxigênio, né, no tubo. Então não estava realmente nada bem. E aquilo foi deixando eu, o Ricardo, o Arthur, a minha mãe, a nossa família muito angustiada.
porque a gente também não sabia o que ia acontecer ali, como seria tudo isso, como seria o próximo dia. E foram dias terríveis, foram dias tortuosos. Eu postei no meu Facebook, no meu Instagram, nos meus 2 Instagrams, pedindo uma corrente de oração, de reza, de prece, simpatia, o que fosse, para que ele ficasse bem, porque os nossos filhos são os nossos tesouros. E é difícil imaginar assim que você vai perder um filho, ou que estava bem, que você não estava nem esperando nada de ruim acontecesse e tal. E mesmo que estivesse esperando perder um filho, não é difícil falar, mas assim, eu penso que, nossa, não é papel de mãe, né, perder um filho. Então eu coloquei no meu Instagram, no meu Facebook, um pedido para que fizéssemos uma corrente de oração em prol do Miguel. E eu fiquei muito surpresa, assim, com tanto carinho, com tanto amor que a gente recebeu. Porque foi uma movimentação, assim, da nossa família, dos nossos amigos, das minhas clientes, das minhas amigas de bares, minhas amigas de internet, de pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi, que se movimentou, assim, em prol do Miguel para fazer essa oração, para fazer essas preces. E eu fiquei muito feliz de saber, assim, que nós somos amados, que o Miguel foi muito querido e que todas essas orações chegaram, sim, no coração de Deus. E Deus, Ele pode tudo, e Ele faz tudo, e Ele sabe de todas as coisas. Mas quando a gente reúne em fé, em sentimento, em vibração, a gente movimenta o coração dele. A gente faz um quentinho maior ali no coração dele e a gente sabe que tudo acontece. E então, depois de mais de 3 dias que o Miguel já estava internado, eu fui no hospital e queria ver ele só um pouquinho, porque eles não deixavam a gente entrar. E aí foi meu primeiro milagre, né? Eles não deixavam a gente entrar e o enfermeiro-chefe da equipe que estava naquele dia, eu pedi para falar com eles e ele foi lá fora falar comigo e ele viu o estado que eu estava e conversou com a gente e falou assim, olha, eu vou deixar um só entrar. E olhou para mim. E meu coração já tava assim, sabe? Eu não queria ser egoísta, porque o Ricardo também tava sofrendo muito. Mas eu queria, porque eu queria ver meu filho, eu precisava entrar. E ainda bem que ele olhou para mim. E ele falou, mãe, você vai entrar e vai ficar olhando ele pelo vidro e é só, você só pode olhar ele pelo vidro e é só um pouquinho. E aquilo pra mim já tava ótimo. Então eu entrei e quando eu vi meu filho naquele estado, eu nunca perdi minha fé. Eu sabia que o estado era grave, eu sabia que o pior poderia acontecer, mas lá dentro de mim, alguma coisa me falava assim, continua firme comigo, que vai dar certo. E aí, eu vi o Miguel daquele jeito e meu coração ficou em pedaços. Mas eu orava e rezava muito por ele. Eu sou muito devota da Virgem Maria. E naquele momento, eu entreguei ele no colo da Virgem Maria, que é mãe de todas as mães, para que ela segurasse meu filho no colo, enquanto eu não pudesse tocar nele, enquanto eu não pudesse segurar ele no colo também. E pedi para Deus continuar abençoando a vida dele, para que ele conseguisse sair daquilo e saísse bem daquilo ali e voltasse para nossa casa, para fazer nossa alegria, para fazer nossa família feliz, para a gente fazer ele muito feliz. E depois que eu terminei de orar por ele, o meu coração ficava muito quebrado de não poder estar ali junto com ele, porque por mais que ele estava em coma, eu acho que, para mim, ele ia sentir que eu estava ali, que eu estava presente, que ele tinha o carinho, o amor da mãe, e aquilo ia, de alguma forma, ajudar ele a se recuperar melhor e mais rápido. E, de fato, isso acontece. A gente sabe que acontece. E aí eu comecei a rezar e pedir para Deus tocar no coração de alguém naquele hospital
para que deixasse eu ficar ali com meu filho, para que deixasse eu acompanhar ele de perto, para mim poder rezar por ele, olhando para ele, para impor minhas mãos sobre ele, porque não tem uma oração mais poderosa do que a oração de uma mãe. E eu sabia que aquilo ia ajudar. Então eu pedi com essas palavras, eu falei, meu Deus, toca no coração de alguém. Eu preciso entrar aqui, eu preciso ficar com meu filho. Eu terminei minha oração, despedi do pessoal que estava a equipe de enfermagem que ficava ali de frente onde ele estava. E o mesmo enfermeiro, José, que me deixou entrar, falou, mãe, vai com Deus, fica firme. E ele falou aquilo olhando nos meus olhos. Ele falou, fica firme. E eu fui embora. Cheguei em casa. Eu chegava em casa, eu não fazia nada. Eu não sabia o que eu fazia. Eu sentava, eu andava pra lá e pra cá. O Ricardo a mesma coisa. O Arthur, ele tem 13 anos, gente. É um adolescente. Ele sofria tanto também. Ele ficou perdido, andando pra lá e pra cá. E aí, mais ou menos uma meia hora que eu já tava em casa, meu telefone tocou. E quando eu olhei na tela, era o nome do hospital, apareceu o nome do hospital. Eu gelei assim da cabeça aos pés. Eu falei, Senhor, eu não sabia se eu atendia ou se eu deixava tocar. Mas vamos lá, atendi. Quando eu atendi, aquele mesmo enfermeiro falou assim, mãe, eu vi como que a senhora tá. Eu vou deixar a senhora entrar e a senhora vai ficar com ele. Ele estava no isolamento, porque quando ele chegou ainda ia fazer exame de Covid, né? Nós estamos numa pandemia e tal. Enquanto não saía o exame, ele ficava dentro do isolamento. Então ele falou pra mim assim, eu vi como a senhora está e eu vou deixar você entrar. Eu conversei, ele falou que conversou com alguém da coordenação e pediu, né, pra que deixasse eu ficar. Mas que eu teria que ficar dentro do isolamento. Eu não podia sair de lá de dentro. Eu ia ficar lá dentro do isolamento com ele, tomar banho lá, comer lá, fazer tudo lá. Gente, foi o primeiro milagre. Porque realmente eles não iam deixar eu ficar. E ele me deixou ficar e eu agradeci. Eu nem, pra falar a verdade, gente, eu não sei o que eu falei pra ele na hora. Eu sei que eu acho que eu agradeci, porque, lógico, eu ia agradecer, mas eu não sei que palavras eu falei. Mas eu fiquei muito feliz, assim. E eu já corri, tomei um banho, já catei um monte de roupa, escova de dente e fui pro hospital. Só fui. E ali no isolamento eu fiquei uns 3 ou 4 dias, se não me engano, eu fiquei sozinha com ele. Porque eu não podia sair, não podia trocar com o Ricardo. E eu fiquei ali. E dentro do isolamento, eu tinha a possibilidade de rezar, de tocar nele, de conversar com ele. Quando eu entrei lá dentro, eu falei, Miguel, a mamãe chegou. E passei a mão na cabecinha dele. Os batimentos dele começaram a aumentar. E eu vi que aquilo fez efeito e que ele me sentia ali. Só que ele não podia ficar muito agitado, então eu não podia conversar muito com ele, porque senão podia acelerar muito mais os batimentos dele. Então eu só conversava com ele quando eu vi que os batimentos já estavam mais baixos, que estava tudo mais tranquilo. Mas todo momento que eu fiquei dentro daquele isolamento foi em oração por ele. E eu lembro que um dia, eu acho que foi no segundo dia, o Miguel estava muito inchado, sabe? Assim, o rostinho inchado, as mãos, os pés, ele tava muito inchado, não tava muito bonitinho, sabe? Como ele é. E eu rezava por ele e falava, meu Deus, por que meu filho? Por que essa criança tão inocente? Se eu preciso aprender alguma coisa, por que não comigo? Porque eu preferia 1000 vezes estar ali no lugar dele. Eu preferia 1000 vezes estar ali passando tudo aquilo no lugar dele. E eu rezava e eu questionei Deus algumas vezes, sem perder minha fé, porque a minha fé é inabalável, graças a Deus. Eu num momento nenhum duvidei da existência. Num momento nenhum da minha vida duvidei da existência dele e de que ele me ama e de que ele faz por mim tudo o que eu preciso. Mas eu questionei por que aquela criança estava ali sofrendo tanto, sendo que ele é tão inocente,
o que ele estava querendo me dizer com aquilo, né? Só que eu estava rezando em silêncio, eu não estava falando nada, eu estava rezando em silêncio. E eu chorava muito, enquanto eu rezava, eu chorava muito. E um dos médicos entrou lá dentro do isolamento e colocou a mão no meu ombro e falou assim: mãe, posso te falar uma coisa? Você tá sofrendo muito mais que ele. Ele não tá sentindo nada. Ele tá medicado, ele tá sedado, ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Ele não tá sentindo nada. Você tá sofrendo muito mais do que ele. Então, eu sei que a senhora tem fé, porque eu já vi a senhora rezando. Eu rezava muito com as mãos assim, sabe? Impondo as mãos nele, então eles viam. E ele falou assim: eu sei que a senhora tem fé, eu sei que a senhora tá rezando por ele, tá orando por ele. E eu sei que a senhora tá sofrendo muito, mas acredita em tudo que você tá ouvindo, em tudo que você tá sentindo. Deus tá com você e só confia. Ele não falou mais nada, ele só falou isso. E saiu de lá de dentro. E aí, naquele momento, eu comecei a pensar, tá, ele não tá sentindo nada e quem tá sofrendo somos nós, porque uma mãe ver um filho daquele jeito realmente é devastador. Pro pai também é devastador ver aquilo ali. E que talvez a mensagem fosse pra mim mesmo. Pra tentar reconhecer algum erro, reconhecer meus erros, saber o que precisa mudar, onde tá a falha na minha vida, pra mim, pra minha família. Então, assim, foi um momento de muita reflexão. Eu ainda não descobri todos os meus erros, ainda não descobri qual exatamente foi o motivo, mas eu sei que ali eu tive lições de muita fé, eu tive lições de vida, eu tive momentos para refletir, para parar para pensar em tanta coisa. Eu trabalho bastante, eu trabalho muito, meu batidão, assim, ele é bem pesado. Eu faço meus atendimentos, dou aula. E então, assim, meu batidão é pesado. E às vezes eu não tenho tanto tempo para aproveitar meus filhos. Eu tenho um filho adolescente que também precisa de mim, precisa de apoio, precisa de acompanhamento, né? E às vezes a gente não para pensar. Tenho casa, tenho marido. E às vezes a gente vive em prol do trabalho e não pensa um pouquinho que a gente pode ter momentos pequenos com as pessoas que a gente ama, mas momentos de qualidade, né? Pra gente viver. E então, a gente ficou ali no isolamento alguns dias e depois saiu o resultado de Covid e deu negativo. E aí eles tiraram o Miguel do isolamento, a gente foi para uma outra ala da UTI. Ele continuava entubado e ele ficou 12 dias entubado. Nesses 12 dias foram tortuosos, foi um pesadelo muito grande. Mas foi um tempo de muita oração, mas de muita oração e de aumentar mesmo a minha fé, a fé do Ricardo, a fé da nossa família, porque tava todo mundo com a gente, assim, gente, tinha pessoas que eu nem imaginava que ia estar sofrendo comigo e tava sofrendo. E eu sou muito grata a Deus por todas essas pessoas, por todos vocês que rezaram pelo Miguel, que oraram pelo Miguel, que fizeram campanha pelo Miguel. Eu tenho duas amigas que são minhas clientes. Todos vocês estão no meu coração, mas teve duas amigas, duas clientes, a Mari e a Olivia, que elas fizeram assim, levantaram um mutirão de oração e elas estavam sempre em contato comigo, falando comigo e tentando me acalmar de alguma forma, porque algumas pessoas não quis mandar mensagem para não atrapalhar e outras pessoas mandaram mensagem e me confortou demais, de conversar comigo, de me dar uma palavra de apoio, uma palavra de carinho. E teve um dia lá na UTI que elas fizeram oração, elas mandavam algumas orações para mim, alguns áudios, tudo, me mandavam muito conforto.
A Cássia também, eu queria agradecer, porque teve um dia que eu mandei uma mensagem para ela e pedi para o pessoal do centro, que eu inclusive frequentei, que enviasse passe para o Miguel. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para ela assim: manda alguém, por favor, para enviar um passe online para o Miguel, me ajuda. E ela falou: eu vou articular. E o seu Adão entrava em contato comigo e mandava e fazia, né? Celebrava ali um culto com a gente, mandava o passe para ele. A Caruana, minha prima também, ela entrou em contato com algumas pessoas que fizeram mutirão de oração pelo Miguel. E eles são católicos, né, também. E fizeram mutirão de oração pro Miguel. E ela me mandava algumas orações que uma moça fazia, que eu não sei o nome dela, mas uma voz assim tão suave, acalentava tanto assim meu coração de ouvir, sabe? As mensagens. A minha vizinha também, ela levantou mutirão, a Cecília levantou mutirão de oração. E o Miguel tá bem aqui, tentando entrar. Ela levantou mutirão de oração. E o pessoal da escola do Miguel levantou mutirão de oração também por ele, os coleguinhas da escola, as mães, meus vizinhos, minha família, os familiares. Gente, foi muita gente, mas foi muita gente que vocês não têm noção do quanto vocês são especiais para mim, para minha família. Eu faço uma oração todos os dias por vocês. Eu não sei quem são, mas Deus sabe quem são vocês. E eu peço todos os dias para Ele ir lá na onde vocês precisam e fazer aquilo ali que vocês precisam, que vocês estão buscando. Que seja saúde, que seja no financeiro, que seja na família, que seja o que for que vocês estão buscando, que vocês estão pedindo. Eu peço, Deus, dá uma atenção especial para essas pessoas, porque vocês estão no nosso coração e estão nas nossas orações. Então, para finalizar, o Miguel, depois de 12 meses, misericórdia, depois de 12 dias, ele foi estubado. E ele ficou um pouco menos de 24 horas estubado e ele não aguentou. Ele estava respirando com muita dificuldade, mas o Ricardo já estava revezando. Nesse dia o Ricardo estava lá com ele e o Ricardo me mandava. Eu saí de lá cedo, ele estava saturando super bem, estava muito bem, eu estava muito feliz, porque, nossa, meu filho saiu do tubo, graças a Deus. E o Ricardo começou a me mandar uma mensagem umas 9 horas da manhã, falando que ele não estava bem, que ele não estava respirando tão bem. E eu comecei a ficar preocupada. E um pouco menos de 24 horas, o Miguel voltou pro tubo. E aquilo ali me deixou muito arrasada. Mas muito arrasada mesmo. Porque ele já tava melhorando, já tava ficando bem, né? E aí, de repente, começa tudo de novo. E vai o pesadelo tudo de novo. E eu aumentei minhas orações com muita fé em Deus, com muita fé em Nossa Senhora, que tudo ia dar certo, que tudo ia ficar bem. E o Miguel ficou mais 6 dias no tubo. Aí quando ele tirou, ele saiu do tubo pela segunda vez, eu pedia muito a Deus, Deus, ajuda que o Miguel consiga ficar sem esse tubo. E o Miguel tava com um catéter de oxigênio ainda. E fez 24 horas. Quando ele fez as 24 horas, era uma alegria assim muito grande. Sabe? Nossa, ele tá sem o tubo 24 horas. Ele ficou em observação 72 horas. Passou 72 horas, ele ainda tava, né, só com aquele catéterzinho, com a sondinha, porque ele não conseguia comer. E começaram a desmamar ele do catéter. E eles tiraram um pouquinho, aí ele começava a ficar cansado, colocava de novo. Tirava um pouquinho, ele começava a ficar cansado, colocava de novo. E aí, a primeira vez que tirou, ele ficou 1 hora. A segunda vez, ele ficou 3 horas. Então, assim, cada vez que tirava, que ele passava o recorde, pra mim era uma alegria muito grande, mas muito grande. E aí, teve um dia que ele tava com o catéter, era à noite, e a fisioterapeuta, ela já tinha ido embora, e uma enfermeira falou pra mim assim, olha, a gente não faz desmame à noite, porque não tem um fisioterapeuta aqui, né? Então é melhor esperar e deixar para amanhã e tal. E ele tava muito nervoso porque a sedação já tava acabando, né? E ele tava muito nervoso querendo tirar o catéter.
E assim, ele podia tirar o catéter um pouquinho e depois colocava de novo, ia colocando de novo. E aí ele tava nervoso, eu falei assim, eu pedi pra médica que se eu podia tirar um pouquinho. Ela falou, pode tirar um pouquinho. Se ele cansar, você coloca de novo. E eu tirei o catéter. E a primeira vez que ele tinha ficado sem o catéter, assim, o máximo que ele tinha conseguido durante o dia foi 3 horas. E aí eu tirei o catéter, ele ficou mais tranquilo, ele conseguiu dormir. E ele passou 3 horas sem o catéter, era noite. Eu não ia piscar de jeito nenhum, eu ia ficar o tempo todo olhando pra ele. Ele passou 3 horas sem catéter. E eu ficava olhando pro relógio. A cama dele ficava embaixo de um relógio. E eu ficava o tempo todo olhando para aquele relógio. Cada hora que passava, era no 30, né? Quando foi tipo assim, era tipo 11h30 da noite, meia-noite e meia, 1h30. Cada hora que passava, que ele tava sem o catéter e a saturação dele tava super boa. Tava assim, 95, 96, 98. Cada hora que passava, cada vez que aquele relógio chegava no 30, no 6, era uma alegria, era uma felicidade pra mim. E eu passei a noite inteira olhando pra esse relógio. Inteira olhando pro Miguel e pro relógio. E vibrando, e agradecendo a Deus. Obrigado, meu Deus. Mais uma hora. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. E eu fiquei muito feliz. Mas muito feliz. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da manhã, eu acompanhei. Foi até as 3h30 da manhã. O Miguel tava super bem. Já tinha passado muitas horas sem catéter. Me deu, assim, muito sono. Mas foi muito sono. Eu tava muito feliz, mas eu tava muito cansado, que era muito cansativo, mesmo que a gente revezava. Me deu um sono, assim, terrível. Era quase que incontrolável. E aí, o que eu fiz? Eu abaixei a grade da caminha dele, segurei na mãozinha dele, e encostei a minha mão, assim, na mãozinha dele, porque se por acaso ele mexesse, né? Mas eu não queria dormir, porque ele tava sem o catéter, mas ele tava bem, sabe? Ele tava saturando bem. E aí, de repente, eu encostei assim, eu falava, Deus, não quero dormir, não quero dormir. Mas eu dormi. E eu dormi mais ou menos uns 20, 25 minutos, porque eu olhei no relógio, não era 4 horas ainda quando eu acordei. E quando eu abri meus olhos, me veio uma música na cabeça. Eu não acordei assim, eu tava assustada porque eu tinha dormido e não podia ter dormido. Eu olhei, ele tava bem, saturando bem, e me veio uma música assim na minha cabeça que fazia muito tempo que eu não ouvia essa música. E eu fiquei ouvindo essa música na minha cabeça. Eu vou cantar só um pedacinho dela. Que é assim: se você está cansado, sem lugar pra descansar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar e até descansar. Seu Deus que ali te espera e quer amar. Eu não sei se vocês conhecem essa música, mas essa música é linda. Ela é muito linda. E essa música ficou na minha cabeça há muito tempo. E eu tenho certeza que aquele sono que eu tive ali de 25 minutos, 20, 25 minutos, foi Deus que me deu um descanso e me deu a resposta quando eu acordei com essa música na minha cabeça. E de fato eu acordei zerada. Eu acordei assim muito descansada. Parece que eu tinha dormido uma noite inteira. E o Miguel continuava dormindo super tranquilo, saturando super bem. E uma amiga muito querida, a Odete, ela falou pra mim o seguinte: coloca o Miguel dentro do Sagrado Coração de Jesus. Porque tudo que você coloca ali, nada pode tocar. O dia que ela me falou isso, eu coloco o Arthur e o Miguel, eu coloco a minha família dentro do Sagrado Coração de Jesus, porque eu sei que ali ninguém vai tocar, só Deus. E, gente, eu acordei tão descansada, mas eu acordei tão descansada nesse dia. E eu
fiquei vibrando e chamei o médico e falei assim, nossa, ele já tá desde ontem, 11 horas da noite, ele tá sem catéter. E ele tava saturando super bem, não teve queda de saturação, não teve nada. E a partir daí ele não precisou mais de colocar esse oxigênio. Ele ficou ali, ligado, pronto, caso ele precisasse. Mas ele não precisou mais desse oxigênio. E foi bênção na nossa vida, foi só bênção na nossa vida. E a partir daí o Miguel foi melhorando, melhorando. Refizeram os exames, viu que o pulmão tava melhor, porque ele tinha dado, né, uma pneumonia severa lá dentro. E ele foi pro quarto. Ali no quarto a gente ficou mais 2 dias. Só para ter certeza que tava tudo bem, que ele podia, sim, ir embora para casa. E antes de ir pro quarto, ele tirou a sondinha, a fono chegou lá. Eu tava muito preocupada, porque muitas crianças ficam muito tempo sedadas, muito tempo na sonda, não conseguem mamar. Eu perguntei pra ela assim, será que demora muito? Assim, tipo, semanas? Ela falou assim, mãe, tem criança que demora semanas pra conseguir. E na hora que ela sentou com ele, ela pediu um mingau pra ele e começou a dar na boquinha dele. Ele comeu de primeira, assim, com a boca mais boa, ele mudou até a cara. Gente, ele melhorou, assim, sabe? Depois que ele comeu, conseguiu comer. Foi uma festa que a gente fez ali na UTI. Eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que cuidaram do Miguel, por todos os enfermeiros, todos os médicos, fisioterapeutas, fono, nutricionista, as tias da limpeza, todo mundo. A gente foi muito bem tratado ali, o Miguel também foi muito bem tratado. De uma competência muito grande aquelas pessoas, e todos eles estão aqui no meu coração e nas minhas orações também. E vocês todos também que rezaram por nós. Eu falei de algumas pessoas aqui, não quero ser injusto, porque eu sei que teve muitas pessoas que levantaram mutirão. A tia Ana Paula também, ela levantou um mutirão lá na cidade dela, com as amigas dela da igreja. Eu sei que teve muita gente que eu não conheço, que também ajudou demais. Eu tenho muitas amigas aqui que eu não conheço pessoalmente, que fizeram oração, que pediu oração pelo Miguel. E eu tenho só que agradecer para vocês e falar para vocês que milagres acontecem, que basta a gente acreditar, que basta a gente ter fé e buscar de verdade, pedir assim com o coração e ter a confiança de que vai acontecer, de que tudo vai dar certo no final. Eu tô muito feliz, meu presente tá aqui em casa, né? Tá correndo, tá andando, tá falando, tá comendo. O Arthur tá feliz de novo, já tá como ele era antes. Adora, brinca com o irmão, me ajuda com o irmão. Ontem a gente ainda conversou, né, sobre o que aconteceu com o Miguel, e ele me contava das orações, como ele fazia. Assim, gente, de partir o coração, assim, de uma mãe, de ver que o outro é um adolescente que estava sofrendo também. Isso é amor, né? E eu costumo dizer sempre que na reencarnação ninguém erra de endereço. E eu sei que o Miguel Deus tem planos incríveis para a vida dele. E eu, como mãe, eu me responsabilizei, né, a ensinar o caminho para ele. E ele vai crescer dentro do caminho de luz, sim. E vai testemunhar, sim, os milagres que aconteceram na vida dele. Assim como o Arthur também vai crescer nesse mesmo caminho. E é o nosso papel, né, de mãe, de ensinar. Se eles vão conseguir continuar depois de grande, é com eles. Mas é o nosso papel de mãe, de ensinar e de colocar no caminho do bem, no caminho de Deus. E é isso que eu queria contar pra vocês. Eu tô muito feliz. Eu me emociono muito de falar dessa história, porque assim a gente realmente perdeu o chão. Foi um pesadelo incalculável pra contar, assim. Mas eu tentei resumir, apesar de já estar tanto tempo aqui falando. Eu tentei resumir a nossa história. E eu tô aqui para o que precisarem de mim, para fazer orações. Muitas pessoas falaram, nossa, como que você é forte, eu não sei como, eu não conseguiria ser forte assim como você. E, gente, eu não sou forte. Psicologicamente falando, eu não sou forte.
Mas Deus me deu força e Nossa Senhora me deu força, porque sabia que eu precisava passar por aquilo ali, pro meu aprendizado de vida, né? Pro meu aprendizado mesmo, pra mim, pra minha família. E a gente precisava passar por aquilo ali e eles me deu força para conseguir passar tudo isso. E eu só tenho que agradecer muito, muito, muito pro resto da minha vida, por esse milagre que foi feito na nossa família, na vida do Miguel, e todos vocês que estavam comigo nessa luta, que segurou minha mão e que chorou comigo e que rezou comigo e que ajoelhou comigo e que buscou comigo. É um presente para mim de Dia das Mães e é um presente para vocês ter o Miguel assim, saudável e junto com a gente de novo. Um beijo no coração de vocês, muito obrigada mesmo. E não esqueçam jamais, Deus não abandona a gente. E tudo que a gente passa na vida é aprendizado. E tudo que acontece na nossa vida tem um motivo que a gente só vai entender lá na frente. Eu ainda não entendi todos os motivos que fizeram a gente passar por essa etapa. Mas eu sei que no meio do caminho, Deus vai me mostrar. Ainda conversando com a minha tia Carta ontem, ela estava me lembrando daquela Pegadas na Areia. Quem ainda não ouviu ou leu, leia Pegadas na Areia. Tem momentos que a gente passa na vida que a gente anda, que é a gente ali andando. Mas tem momentos que é Deus carregando a gente no colo e falando, meu filho, deixa eu guiar. E a nossa vida é assim. Deixa Deus guiar que dá tudo certo no final. Um beijo, gente. Obrigada por tudo. Obrigada mesmo.